Eu me formei na Faculdade de Direito no ano de 2011 e já naquela época eu comecei a perceber, a partir da minha própria experiência, que escrever é uma das maiores dificuldades que qualquer pessoa que trabalha com direito acaba enfrentando, seja na advocacia, seja no serviço público, muitas vezes o cara que trabalha ali assessorando o magistrado, ou às vezes até os próprios magistrados, membros aí do Ministério Público, pessoal da advocacia pública também. A escrita é uma das maiores dores de quem trabalha com direito. E você provavelmente já pode ter tido essa sensação também, seja quando você escreve, seja quando você lê petições, decisões judiciais que foram escritas por outras pessoas. E aqui a gente fala não de aspectos gramaticais apenas, pontuação, vírgula, ortografia. Não é só isso. O problema da escrita, para quem trabalha com direito, ele é um problema mais complexo e ele vai muito além da mera gramática. Nesse vídeo eu quero falar um pouco com você sobre isso e vou te apresentar 2 livros que são essenciais para quem deseja aprimorar essa habilidade que é tão importante para quem trabalha na área jurídica. Bom, é essencial a gente partir do pressuposto de que a escrita é a principal ferramenta de trabalho de quem trabalha com direito. Você, quando vai representar judicialmente ali o seu cliente como advogado, você o faz por meio de documentos escritos, seja ali com a petição inicial, seja com a contestação quando você representa o réu, ou em grau de recurso para os tribunais, enfim, a quase totalidade dos atos processuais que são praticados no curso de um processo se dá por meio da escrita, salvo raras exceções, em audiência, quando é necessário fazer algum tipo de arguição oral, mas a gente parte desse pressuposto de que trabalhamos com a escrita. Só que a gente não estuda a escrita. A gente, no Brasil, foi ensinado, fomos levados a crer que a escrita, a boa escrita, ela ocorre quando existe o domínio pleno de regras gramaticais. E não é assim que funciona. Eu cheguei a essa conclusão e eu já tinha pistas e já desconfiava disso. Quando eu lia alguma decisão judicial, por exemplo, sem erros gramaticais, mas que a compreensão dela era mais difícil do que deveria ser. Você precisava ler ali 3, 4 vezes o mesmo texto para entender o que o autor pretendia falar com aquele texto. E o texto estava corretamente escrito, mas o seu conteúdo ele não era tão explícito e aquilo que o autor pretendia comunicar não era compreendido com tanta facilidade pelo leitor. E aqui a gente não fala de uma limitação uma limitação cognitiva do leitor. A gente fala realmente de uma complexidade que o escritor atribui ao texto sem necessidade. Eu cheguei a essa conclusão pela primeira vez lendo esse livro do professor Antônio Gide, Redação Jurídica. Esse aqui é a 2ª edição, já está na 5ª, eu acho. A capa dele hoje está um vermelho mais forte. Esse livro aqui ele é o melhor livro sobre redação jurídica que existe no país hoje, em língua portuguesa. Eu acho que é difícil aí nas próximas décadas alguém superar a qualidade do trabalho que o professor Antônio Gide fez, e não só pelo conteúdo ali do livro, mas pelo seu pioneirismo. A gente vem dessa escola de que boa escrita é uma escrita gramaticalmente correta, e ele acaba com esse padrão. Ele apresenta conceitos que até então não haviam sido explorados por nenhum outro autor de redação jurídica no país. O próprio conceito de redação jurídica ele era muito mal compreendido e estudado antes dessa obra. Então a gente, ao ler esse livro, atinge um nível de compreensão que até então ele era pouco difundido. Ele apresenta, por exemplo, como eu vinha falando, essa ideia de que a gente é levado a crer, desde o ensino básico, que a boa escrita é a escrita baseada em regra gramatical. E ele traz uma visão baseada em princípios de estilo.
Porque quando a gente fala de regras gramaticais, a gente parte de certo ou errado. Se você segue a regra, você escreve certo. Se você não segue a regra, você escreve errado. E ele apresenta um princípio baseado, ele apresenta uma ideia baseada em princípios. Esses princípios de estilo que podem, em determinadas circunstâncias, serem ignorados e, em determinadas circunstâncias, podem ser observados com maior rigidez. Então, por exemplo, ele apresenta 5 princípios de estilo que são essenciais à boa escrita. Concisão, precisão, clareza, simplicidade e vigor. São 5 princípios de estilo que o professor Antônio Gide apresenta e que eles devem coexistir dentro de um texto. Você precisa, ao mesmo tempo em que escreve de forma concisa, escrever de forma precisa. Ao mesmo tempo em que você escreve um texto claro, esse texto também precisa ser conciso. Então, a gente fala sobre a coexistência desses princípios, onde um pode ser realçado em determinada circunstância e o outro pode ser atenuado. Porque para que você escreva com clareza, muitas vezes é necessário que você utilize mais palavras. E quando você utiliza mais palavras, você abre mão, de certa forma, da concisão. E ele trabalha essas ideias baseadas em princípios, porque princípios funcionam assim. Em determinadas circunstâncias eles são observados com maior rigor, em determinadas circunstâncias eles são observados com menor rigor. Então esse livro aqui, Redação Jurídica em Estilo Profissional, Antônio Gide, eu recomendo demais se você trabalha com escrita, aí, como um advogado, como um assessor de magistrado, ou se você é juiz ou promotor, advogado público. Já é um livro que está bem conhecido, é um best-seller, então 5ª ou 6ª edição ele está hoje. Muita gente conhece, mas se você não conhece, meu amigo, tá aí a sugestão. E o outro, eu vou fazer um unboxing com você aqui, recebi ontem. Não vou abrir não, vou deixar para abrir lá no vídeo, porque é um livro interessante que eu já tinha algum tempo que estava querendo comprar. Ele foi escrito pelo professor Tomé Sabag. Tomé, salvo engano, ele é de Curitiba, é do sul do país aí. É advogado. O professor Antônio Gide, do livro anterior, ele trabalha nos Estados Unidos como professor universitário, Universidade de Syracuse, não sei falar, e o inglês fica por conta de vocês. E o Tomé Sabag, desse outro livro aqui, ele é advogado e escreveu esse livro aqui, que já tinha muito tempo que eu queria comprar, Redação Jurídica Estratégica, um termo que ele cunhou aí e tem difundido muito bem no seu Instagram também. Já recomendo aqui, Tomé Sabag, Tomé com H e 2 Bs, Tomé Sabag Neto. Esse cara aqui, ele faz algo que o Antônio Gide não faz. O Antônio Gide escreveu essa obra aqui, que dispensa comentários, depois de tudo que eu já falei, mas ele se limitou ali ao livro, não faz uma divulgação muito ostensiva na internet. A gente sabe que em 2025, cara, se você não está na internet, você acaba diminuindo um pouco o seu alcance. O professor Antônio Gide tem a vantagem de ter escrevido uma obra tão boa, tão excepcional, que essa presença digital acaba sendo feita por outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora. Venho aqui e te apresento o livro dele, sem que ele precise ficar produzindo conteúdo na internet, que no fim das contas isso aqui demanda trabalho, né? E quando você tem muitos afazeres, acaba exigindo um pouco mais de você. Eu encaro isso aqui como um trabalho também, né? Então estou aqui fazendo essa divulgação para o professor Antônio Gide, não porque ele precise disso, porque tem milhares de outras pessoas fazendo o mesmo. Eu abri aqui do Tomé, deixa eu até jogar fora ali no lixo, mas eu estou fazendo isso porque também eu estou encarando isso como um trabalho e faço essa recomendação aqui para você. Então, Tomé Sabag Neto, Redação Jurídica Estratégica, produzindo peças jurídicas com excelência. Não li, acabei de abrir o livro. Ó, esse cara aqui, ó. Acabei de abrir o livro, tô aqui com ele na mão, ainda não li.
Mas o que eu já conheço do Tomé Sabag, pelo que eu acompanho no Instagram, é que ele apresenta uma visão um pouco diferente. Enquanto o professor Antônio Gide fala sobre princípios de estilo, sobre regras de coesão, enfim, o Tomé ele apresenta dimensões que seriam importante observar na elaboração de um texto jurídico. Vamos puxar aqui no índice, ó, o que ele fala. E é muito interessante também observar que o prefácio do livro dele foi escrito pelo professor Antônio Gide. Então isso já demonstra a qualidade desse trabalho. Passou pelo filtro ali do Gide, então muito provavelmente esse cara aqui sabe do que ele está falando. Ele divide o livro em algumas partes. A primeira diz respeito à retórica, persuasão, a escrita jurídica partindo desse ponto de vista argumentativo. Ele tem a segunda parte que já aprofunda bastante nesse aspecto de argumentação. E o terceiro aspecto, ele se baseia em estilo, que é um pouco do que o professor Antônio Gide faz no trabalho dele. Então, esse livro aqui ele é um pouco menor do que o do professor Antônio, mas cara, se você quer escrever melhor, aí as suas petições, os seus pronunciamentos judiciais, tá aí, o professor Antônio Gide e o professor Tomé Sabag. E se você também acha que ler o livro pode dar algum trabalho, pode consumir um tempo que talvez você não tenha disponível agora, eu faço um convite também. Como alguém que está na internet já há um pouco mais de 2 anos, eu tive a oportunidade de gravar uma série de aulas onde eu falo sobre a escrita jurídica não do ponto de vista do estilo, como esses dois autores aqui abordam, mas sobre o aspecto do conteúdo. É muito comum a gente ver profissionais escreverem petições, perdendo tempo, muito tempo, desperdiçando a atenção do seu leitor, que é quem está lá do outro lado no judiciário e vai apreciar aquela controvérsia para realizar um julgamento, desperdiçando a atenção dessa pessoa, escrevendo sobre questões que são irrelevantes para o julgamento de uma controvérsia judicial. Então, muitas vezes o advogado vai escrever ali um recurso de apelação bota ali 38 páginas e aquela situação poderia muito bem ser descrita em 13 páginas, por exemplo. A abordagem que eu faço sobre a escrita jurídica parte do aspecto relacionado ao seu conteúdo. O que de fato é importante narrar, o que de fato é importante comunicar para o julgador, para que ele possa realizar o julgamento adequado daquela controvérsia. Então, se você acha que esse é um aspecto importante da redação jurídica, eu vou deixar aqui o meu convite para que você conheça do pensamento à petição, que é uma série de 8 aulas que eu gravei, onde eu abordo tudo isso e você pode acessar clicando no link que vai estar fixado aqui nos comentários. É claro que é só um convite, o valor desse produto virtual ele é irrisório, você não vai gastar aí nada de 300, 400, 500 reais, não. É um valor baratinho, você pode acessar, são 8 aulas curtas. Eu fiz algo um pouco diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas, não é aquele aspecto de curso, não. São aulas de até 10 minutos e eu trouxe toda uma ambientação ali relacionada a filmes de Hollywood que, cara, ficou um resultado muito interessante. São mais de 70 alunos e eu recebi feedbacks muito legais, o pessoal gostou. E fica aí a recomendação. Te convido a se inscrever também na newsletter Habeas Vox. Ela é gratuita, eu envio todos os domingos às 10h10, direto para o seu e-mail, questões relevantes sobre o direito que vão te ajudar a pensar, a refletir melhor sobre o próprio direito. E isso também é um pouco do meu curso, onde eu falo sobre esse aspecto crítico, sobre a avaliação de circunstâncias, para que você consiga extrair os efeitos jurídicos que delas decorrem. Então, na newsletter Habeas Vox, eu te envio todas as semanas notícias relevantes, analisando os aspectos jurídicos, as consequências jurídicas que decorrem dos fatos que
ficaram aí na mídia ao longo da semana. Fica aí o convite e eu te vejo no próximo vídeo. Deixa um like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e escreve aí nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.